Show. Muito boa noite para todo mundo. Então, vamos embora hoje trabalhar com pirâmide e com cone, certo? Ó, então, pessoal, a gente já viu a parte de prisma, a parte de cilindro, né? Semana passada foi cilindro, semana retrasada foi prisma. E eu resolvi botar aqui pirâmide e cone na mesma aula, fazendo aí um paralelo aí entre pirâmide e cone. Então, como vocês estão vendo aí, estou separando a telinha em duas partes para a gente tentar ver aí algumas associações e perceber aí algumas semelhanças entre a parte de pirâmide e entre a parte de cone, tá certo? Então, olha só, o que danado é uma pirâmide, o que danado é um cone e quais são os elementos, quais são as características e o que é que eu tenho que saber fazer, trabalhar com cada um desses dois softwares. Então, vê só. A definição de pirâmide e de cone, elas são mais ou menos parecidas, mas o que é que muda? Então, vê só. A ideia de pirâmide é o seguinte. Imagine que você pegue um polígono qualquer, situado em um plano. Tá? Então, imagine que você pegue aí um polígono qualquer, pode ser um triângulo, um quadrilátero, um pentágono, um hexágono, um polígono qualquer situado no plano e um ponto fora dele. Então, deixa eu botar o laserzinho para ir apontando aqui para vocês. Então, vê só. Imagine que eu pegue um polígono situado em um plano alfa e um pontinho aqui fora. Como vocês estão vendo, estou com um polígono. No caso aqui, eu peguei um pentágono e um ponto aqui fora. Então, a pirâmide nada mais é do que o sólido obtido ao se pegar esse ponto e ligar todos os pontos desse polígono, a gente gera uma pirâmide. E o que é que acontece no cone? O que é que muda de cone para pirâmide? Então, vê só. No cone, a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter como base. A gente só vai trabalhar, deixa eu até escrever aqui, tá certo? A gente só vai trabalhar com cone circular. O único tipo de cone que a gente vai trabalhar é esse, o cone circular, tá certo? Por quê? Porque existem outros cones, existem cones elípticos, cones parabólicos, existem outros cones. Só que a gente vai focar no cone circular. Joia? Então, o que é que vem a ser o cone circular? Então, qual é a definição? Vê como é parecido com o de pirâmide. Então, imagine que eu pegue um círculo, está lá situado num plano qualquer, e eu pegue um ponto fora do plano onde esse círculo se encontra. Então, eu tenho aqui um círculo e eu tenho um ponto aqui fora do círculo. Então, se eu pegar esse ponto e ligar todos os pontos do círculo, eu tenho um cone. Então, a diferença entre pirâmide e cone é justamente essa. Na pirâmide, eu pego um polígono e no cone eu pego um círculo, tá certo? E aí, quais são os elementos que uma pirâmide que um cone tem? Vamos lá. Então, vamos começar aqui pela pirâmide. Então, primeiramente, esse polígono que eu tenho aqui, ele é justamente a base da pirâmide. E aí você já se liga que a base da pirâmide ela é bem importante, porque é ela que vai dar o nome da pirâmide, né? A classificação da pirâmide. Então, tipo, essa pirâmide aqui tem por base um pentágono. Então, eu vou dizer aqui que essa pirâmide é uma pirâmide pentagonal. Pirâmide pentagonal. Então, como é que a gente vai falar o nome da pirâmide, pessoal? O nome da pirâmide vai depender da base, certo? Beleza? O que mais a pirâmide tem? Aquele pontinho lá em cima, ele é o vértice da pirâmide. O vértice da pirâmide. Agora, veja só, um detalhe interessante. Vejam que essa pirâmide, ela possui 6 vértices. 1, 2, 3, 4, 5 e o sexto aqui em cima. Agora, muitas questões elas vêm se referindo ao vértice. Presta atenção. Essa pirâmide ela tem 6 vértices, mas às vezes a gente vê e diz assim: vou fazer um corte numa pirâmide a 3 centímetros do vértice. Então, se eu me referir ao vértice de uma pirâmide, eu estaria me referindo a esse vértice aqui de cima. Olha, ele seria o vértice. O que mais uma pirâmide tem? A distância do vértice até o plano da base é justamente a altura da pirâmide.
Vai se ligando aí, vai se ligando. O que mais a pirâmide tem, Cleber? Vamos lá, colocar o que mais a pirâmide tem. Ó, se eu pegar uma linhazinha dessa ligando esses dois vértices por cima da parte lateral, isso, na verdade, é uma aresta lateral. Então, isso seria a aresta lateral da pirâmide. Aresta lateral. E se a gente está falando de aresta lateral, é porque tem outra aresta, né, gente? Qual seria a outra aresta que não é lateral? A outra aresta que não é lateral seria justamente se eu ligar dois vértices consecutivos aqui na base, gerando aí, portanto, a aresta da base. Tá? Se tiver qualquer dúvida, vocês me digam aí, tá, gente? O que mais a pirâmide tem? Veja, a pirâmide ela tem uns triângulozinhos que saem compondo a superfície lateral, que seria justamente a face, as faces, né, laterais. Então a pirâmide ela tem justamente isso. Calma, uma pirâmide qualquer. Depois a gente vai pegar uma pirâmide regular e colocar outros elementos mais. Então tá aí o que é uma pirâmide, certo? Percebam também que a quantidade de faces laterais é de acordo com a base. Se a base é um pentágono, eu tenho 5 faces laterais, tá certo? E esses são os elementos aí de uma pirâmide qualquer. Tranquilo? Agora, em cone. O cone tem menos elementos, né? O cone, em geral, ele é mais simples do que pirâmide. Então, quais são os elementos que um cone ele tem? Vamos lá. Obviamente, tem a base. Verdade? Tem a base. E, no caso, a gente vai falar... A gente vai usar a base sendo um círculo. Certo? Tem aquele pontinho fora do plano da base, que é o vértice. Que é o vértice. Tem a distância do vértice ao plano da base. Essa distância do vértice ao plano da base é justamente a altura. Tem a distância do centro da base até um ponto da circunferência da base, que é justamente o raio. E aí esse raio tanto faz a gente falar que é o raio da base, o raio do cone, ou simplesmente raio, tá? E tem também uma linhazinha imaginária, passando pelo vértice do cone, pelo centro da base, olha só. Existe uma linha imaginária passando pelo vértice do cone e pelo centro da base, que é justamente chamado de eixo do cone. Eixo. Então, o que é o eixo do cone? É uma linha imaginária que passa pelo vértice, pelo centro da base, que vai justamente, pessoal, servir para diferenciar um cone reto de um cone oblíquo, que daqui a pouco eu falo mais para vocês. Então, tá aí que aqui é uma pirâmide, que aqui é um cone. Massa? Passando aí a telinha, deve pirâmide, cone, 5 telas. 5 telinhas já vem pirâmide, cone. Depois, exercício, alternando, pirâmide, cone também. Vamos seguir aí. Então, olha só. O que danado é uma pirâmide regular? E, consequentemente, o que é um cone reto? Então, vou fazer mais ou menos uma associaçãozinha aí. Então, vem para cá. Pirâmide regular, primeiramente. Pirâmide regular é o tipo de pirâmide que a gente mais vai trabalhar. Certo? Então, vejam. O que é uma pirâmide regular? Qual é a condição para que uma pirâmide ela seja regular? É o tipo de pirâmide que a gente mais vai trabalhar, o tipo de pirâmide que mais vai aparecer. Então, para a pirâmide ser regular, é que tem que acontecer, pessoal. Olha lá. A base tem que ser um polígono regular. Então, se eu tenho uma pirâmide regular,
Se a base for um triângulo, tem que ser um triângulo equilátero. Se a base for um quadrilátero, tem que ser um quadrado. Se for um hexágono, tem que ser um hexágono regular e assim segue. A base tem que ser um polígono regular, tá? E a projeção do vértice sobre o plano da base vai ser exatamente o centro da base. O centro desse polígono. Então, essas são as condições para que uma pirâmide ela seja considerada regular. Frio. Na verdade, a gente praticamente só faz questão de pirâmide regular. Então, fica muito de boa você trabalhar com pirâmide regular, ver quais são os elementos e tudo mais, tá? Então, olhando aí para essa pirâmide regular. É uma pirâmide regular de base hexagonal. Veja, só pelo desenho não dá para eu chegar e dizer, ah, essa pirâmide é regular. Você tem que falar. Tem que falar que ela é regular, senão não está muito certo isso não. Então, olha só. Se essa pirâmide ela é hexagonal regular, o que é que tem que acontecer? Vê só. A base tem que ser um hexágono regular. Então, essa é a primeira coisa. A base tem que ser regular. E o vértice tem que cair bem no centro da base. Aqui, como vocês estão vendo, o vértice ele cai bem no centro da base. Ó, quando eu projeto esse vértice, ele cai no centro, determinando justamente a altura dessa pirâmide. Tá claro? Beleza ou não? Então, quando eu projeto a altura da pirâmide, quando eu projeto o vértice da pirâmide, ele cai no centro da base. E isso é uma pirâmide regular. Além da base ter que ser um polígono regular. Certo? E aí, vê só, quais são os elementos que uma pirâmide regular ela tem? Tem tudo isso aqui? Tudo isso aí? Vértice, altura, aresta lateral, aresta da base, face lateral, tudo direitinho. Mas tem algumas coisas a mais. Olha essas coisas a mais que só tem na pirâmide regular. Acompanha comigo. Olha só. Vê se vocês enxergam aqui. Se não enxergar, me diz. Ó. O segmento de reta que vem por cima da face lateral, aqui, ó. Vou olhar a face lateral AVB. Tá vendo? Face lateral. Claro que as faces laterais são todas triângulos isósceles iguais. Eu acho que isso aqui é bem tranquilo de você se ligar com a pirâmide regular. Certo? Então, se você olha essa face lateral, AVB, poderia ser qualquer face lateral. Se eu pego o segmento que parte do vértice por cima da face lateral, ó, esse segmentozinho, vejam que ele vem por cima da face lateral. Ele vai dividindo esse triângulo da lateral aí ao meio. Essa linhazinha, ela recebe o nome de apótema da pirâmide. Isso é o apótema da pirâmide. Tá? Então, o que é o apótema da pirâmide? É o segmento que parte do vértice, vem por cima da face lateral da pirâmide, dividindo ela ao meio. Isso é o apótema da pirâmide. Joia? Agora vem para a base. Olha para a base. Está vendo a base da pirâmide? O segmento que sai do centro até o ponto médio aqui da aresta da base, isso a gente chama de apótema da base. Apótema da base. Perceberam a diferença entre o apótema da pirâmide e o apótema da base? Tranquilo? E do mesmo jeito que a gente vai percebendo essas diferenças, gente, entre o apótema da base e o apótema da pirâmide, vai observando nessa figurinha esses ângulos de 90, tá? Esses ângulos de 90 vão ser bem importantes para a gente trabalhar. Tá? Outro detalhe interessante numa pirâmide regular é o seguinte. A base é um polígono regular, como você já sabe. Está na própria definição. A base é um polígono regular. Agora, como a base é um polígono regular, ela admite
uma circunferência circunscrita à base. Todo polígono regular admite isso e a gente sabe. Todo polígono regular admite uma circunferência inscrita e uma circunscrita. Então, só para a gente se ligar. Se você construísse aqui, ó, bem clarinho, uma circunferência circunscrita aqui à base, ela teria que tocar em todos os vértices. Então, se você traçar aqui uma circunferência circunscrita à base, ela teria que tangenciar, tocar em todos os vértices. Tá certo? E aí, o que é que acontece? Acontece que se eu traçar o segmento ligando o centro dessa base até um vértice dela, esse segmento seria o raio da circunferência circunscrita. Raio da circunferência circunscrita à base. Raio da circunferência circunscrita à base. Beleza? A massa? Então, veja, a gente tem aí alguns elementos de uma pirâmide regular. Tranquilo? Agora, vamos pegar um cone aqui agora. Vamos ver o que é que um cone tem. Eu achei legal a gente fazer essa comparação aí, pirâmide e cone. No final da aula, depois vocês me dizem aí no privado. Flaminho, foi legal assim, pirâmide e cone, foi legal. Depois vocês me dizem alguma coisa. Ó, tá aí uma pirâmide regular, que é o tipo de pirâmide que a gente mais vai trabalhar, o que é o apótema, o que é a ponta da base da pirâmide e o que é o raio dessa circunferência circunscrita à base. Bom, o que é a secção meridiana de um cone? Então, preste atenção. Secção meridiana de um cone, e eu vou querer trabalhar aqui com um cone reto, e aí eu já vou até colocar essa definiçãozinha aqui para vocês. Cone reto, só o reto. O que é um cone reto? É um cone que vai aparecer mais. Praticamente todas as questões que vocês vão encontrar de cone vão ser com cone reto, tá? Praticamente todas. Do Enem, com certeza. Então, cone reto é o seguinte. Uma definição aqui só para vocês se ligarem o que é que seria um cone reto. Então, preste atenção. Cone reto é aquele em que o eixo forma 90 graus com a base. É aquele em que o eixo, não vai pensando aí, é aquele em que o eixo forma 90 graus com a base. Forma 90 graus com a base. Aí vem. Esse conezinho é um cone reto. Por que esse cone é reto? Porque o eixo, ó, imagine aqui o eixo. Está aqui o eixo. Vejam que o eixo está formando 90 graus com a base. Estão vendo? Estão vendo? E aí a gente tira um cone reto uma das relações mais importantes no cone. Né? Uma das relações mais importantes do cone. Vocês estão vendo aí qual é a relação que eu vou colocar? Ó, quando eu traço esse eixo, que forma 90 graus com a base, ele vai, obviamente, o eixo que ele está passando pelo centro da base, mas forma aí um triângulo retângulo. Estão vendo aqui esse triângulo retângulo? Esse triângulo retângulo, pessoal, ele só é formado no cone reto. Só o cone reto que tem esse triângulo retângulo. Onde a relação importante nada mais é do que você aplicar o teorema de Pitágoras. Como é que ficaria aplicando o teorema de Pitágoras aqui? Ó, ficaria aqui num cone reto.
quadrado da geratriz é o quadrado da altura mais o quadrado do raio. Clebinho, eu preciso decorar isso? Não, né, gente? É só você fazer um desenho e olhar, né? Você faz um cone reto e você enxerga isso rapidinho, né? Fez o cone, traçou a altura, bem de boa. Altura, geratriz e raio. Não tem muito mistério para você estar encontrando essa relação. Agora, como o cone tem poucas relações, essa relação ela se torna extremamente importante. Porque você vai usar para caramba. Quando o cara coloca uma questão envolvendo cone, a maioria das vezes ele precisa relacionar alguma coisa. E o que ele tem para relacionar é a altura, raio e geratriz. Então é algo bem legal. Mas vamos lá, preste atenção. Voltando para cá. Aí, vê só. Como danada é a secção meridiana? Veja, já falei para vocês o que é um cone reto. Tá? Já falei para vocês o que é um cone reto. Que é aquele cone em que o eixo forma 90 graus com a base. Já falei para vocês que existe um triângulo retângulo aí. Top. Agora, a secção meridiana é assim. Imagina esse cone. Imagine que eu faça um corte contendo o eixo do cone. Imagine um corte, ó, mais ou menos assim. Ó. Imagine que eu passasse um plano cortando o cone desse jeito. Então, se eu passo um plano cortando o cone desse jeito, você vai formar um triângulo. Você vai formar um triângulo. Esse triângulo você vai formar. E esse triângulo que você formou, é só o triângulo, a secção meridiana é só o triângulozinho, é só essa laminazinha, tá? Então, a secção meridiana de um triângulo, de um cone, é um triângulo cujas dimensões são geratriz, 2 vezes o raio, e para cá geratriz também. Geratriz e 2 raios. E tem também a própria altura do cone, tá? Então, a gente já sabe o que é um cone reto, já sabe dessa relação importante e já sabe aí dessa secção meridiana. Massa? 5 telinhas de teoria. Vamos para a terceira? Terceira telinha. Podem perguntar, vou dar um legalzinho aí, como eu já estou vendo aí. Terceira telinha. Pegando aí essa mesma pirâmide dessa telinha, que tem a altura, tem a aresta, tem a parte do raio, tem a parte do apótema, tem tudo isso. Quais são as relações importantes que a gente tem para tirar aí de uma pirâmide regular? Existem várias relações importantes. Eu vou listar algumas aqui para vocês, tá certo? Nada de decorar, só observar. Então, vê só. Olhando aqui para essa pirâmide regular, vocês estão percebendo que aqui eu tenho um triângulo. Olha lá. Olha um triângulo retângulo. Está colocado em cores diferentes. Vocês estão vendo aqui um triângulo retângulo aí de vermelho? Essas relações importantes, gente, são simplesmente relações pitagóricas. Isso, valeu, Alice. São relações pitagóricas que você vai estar aplicando com os elementos da pirâmide. Você vai construir a pirâmide, independente dela ser triangular, quadrangular, hexagonal, não importa, pirâmide regular, e você vai trabalhar com alguns triângulos retângulos que vocês começam a visualizar nela. Esse é um deles. Quem são os lados desse triângulo retângulo? Olha aí. A hipotenusa é o apótema da pirâmide. Um cateto é o apótema da base. E outro cateto é a altura da pirâmide. Relacionando, como é que ficaria se eu aplicasse Pitágoras aí? Apótema da pirâmide ao quadrado é igual ao apótema da base ao quadrado
mais altura ao quadrado. Vou decorar isso. Nem vem querer decorar isso daí, gente. Isso é pirâmide para a gente aprender. A gente vai fazer o desenho. Vai vendo as medidas que tem, vai vendo os triângulos pitagóricos que tem, trabalhando. Só isso. Olha a outra relação. Se no lugar do centro para o meio do lado, eu ligasse do centro para o vértice, ó, isso em qualquer pirâmide regular, ó, formaria outro triângulo retângulo aqui. Ó. Esse outro triângulo retângulo. A hipotenusa é a aresta lateral. Um cateto é a altura e o outro é o raio da circunferência circunscrita. Gera outra relação importante. Como é que seria? Aresta lateral ao quadrado, raio da circunferência circunscrita à base ao quadrado, mais altura ao quadrado. E aí, gente, são esses triângulos retângulos que a gente vai construindo que vai gerando diversas relações importantes na pirâmide. Então, tem outras e outras e outras relações que eu posso sair tirando. E como é que eu vou fazendo essas relações? Vou montando os triângulos retângulos, monta a pirâmide, monta os triângulos, e a partir daí vai desenvolvendo aí algumas relações pitagóricas. Massa? Aí tem outras, você poderia pegar, por exemplo, aqui, ó. Vê esse triângulo daqui. Vê se dá para ver esse triângulo. Esse pequenininho de azul claro. Olha lá outro triângulo. Dá para ver outro triângulo? Quem são os catetos? Metade da aresta da base. Hipotenusa é a aresta lateral. E o outro cateto é o apótema da pirâmide. Gera outra relação. A aresta lateral ao quadrado. Altura, não. Metade da aresta da base ao quadrado. Mais a apótema da pirâmide ao quadrado. Então, essas relações importantes são relações pitagóricas que eu posso sair tirando. Tá massa? Agora vem aqui para a telinha da secção meridiana de novo. A gente já sabe que a secção meridiana é esse triângulo, né? Olha lá. A secção meridiana é esse triângulo. Esse triângulo é a secção meridiana. Quais são os lados? Geratriz, geratriz e 2R. Geratriz e 2R. Aí vê, essa secção meridiana é um triângulo. Geratriz, geratriz, 2R. Necessariamente, se o cone for reto, é um triângulo isósceles. Que as geratrizes são todas iguais. Lembrando que na fichinha que eu coloquei no grupo de vocês, tem tudo completinho, tá, gente? E a gente está vendo as partes mais importantes. Então, vê, a gente já sabe que a secção meridiana é um triângulo isósceles. G, G, 2R. G, G e 2R. Esse triângulo poderia ser um triângulo equilátero. Concordam comigo? Ele é um triângulo isósceles, GG2R. Mas poderia ser equilátero. Poderia. Aí, se esse triângulo, atenção, se esse triângulo for equilátero, ou seja, se a secção meridiana de um triângulo, de um cone, se a secção meridiana de um cone for um triângulo equilátero, tá? Fez a secção meridiana. Se essa secção meridiana GG2R for um triângulo equilátero, aí a gente chama esse cone de cone equilátero. Então, olha só. Quando é que um cone é classificado como equilátero? Um cone é classificado como equilátero quando a sua secção meridiana for um triângulo equilátero. Então, quando a secção meridiana for um triângulo equilátero, a gente diz que esse cone é um cone equilátero. Ou seja, um cone, para ser equilátero, ele tem que ser um cone reto
em que, vem, para esse triângulo, para esse cone ser equilátero, esse triângulo tem que ser equilátero. E esse triângulo ser equilátero significa que a geratriz é igual ao diâmetro. Isso é uma outra maneira da gente estar falando o que é um cone equilátero. Beleza? É um cone reto, em que a secção meridiana é um triângulo equilátero. Joia? E aí se implica, como vocês estão vendo, que a geratriz tem que ser igual ao dobro do raio. Massa? Alguma dúvida? Vamos lá. Quarta telinha. Quarta telinha vai ser justamente o que a gente tem que calcular em cone e em uma pirâmide. O que é que a gente tem que saber calcular de área e de volume, de pirâmide e de cone. Então, vamos ver aí essas duas situações. Preste atenção. O que é que a gente tem que calcular? Ó, a gente precisa falar da área da base. A gente precisa falar. Deixa eu botar aqui mais para cima. Área da base. Mais para cima. A gente precisa falar de área da base, área lateral, a gente precisa falar da área total e a gente precisa falar do volume desses dois sólidos, tá? Então, área da base, vamos pegar dos dois aqui, área lateral, área total e volume desses dois sólidos daí. Lembra, né? Um vai lembrar um pouquinho o outro, mas vamos ver direitinho como é que vai ser isso para uma pirâmide, vamos ver direitinho como é que vai ser isso para um. Vamos lá? Então, preste atenção. Pensando aí em termos de prisma e também em termos de cone, outro, de prisma e de cilindro. Pensando que a gente viu já para prisma e para cilindro, e comparando aqui para pirâmide e para cone, muda o quê? Vamos lá. Primeiro, área da base. Como é que eu vou fazer para calcular a área da base da pirâmide? Então, a área da base da pirâmide depende da base, claro? Concordam comigo ou não? E a pirâmide pode ser triangular, pode ser quadrangular, pode ser hexagonal e tudo mais. Vale lembrar que, lembrando, se liga, que a gente vai precisar. Como é que a gente aprendeu, a gente relembrou, na verdade, lá em áreas, como é que se calcula a área de um triângulo equilátero. Vale a pena lembrar que a área de um triângulo equilátero é L quadrado raiz de 3 sobre 4. Assim como vale lembrar que a área de um hexágono regular, que também é outro que se usa bastante, é só lembrar que o hexágono regular são 6 triângulos equiláteros. Se não lembrar, chame a atenção aí. Manda no chat, manda no WhatsApp, manda onde vocês quiserem. Então, a área do hexágono regular são 6 triângulos equiláteros. Então, seria 6 vezes L quadrado raiz de 3 sobre 4. Beleza? L quadrado raiz de 3 sobre 4. Joia? Então, isso seria aí um hexágono regular. Então, são duas relações importantes. Agora, como é que eu vou fazer para calcular a área da base do cone? Aí no cone fica mais fácil. Porque como a gente só vai trabalhar com cone circular, então a área da base do cone
πr ao quadrado, que na verdade é a área de um círculo. Passa? Tranquilo? Área lateral. Como é que seria essa área lateral de uma pirâmide? Bora. Ó, para cálculo da área lateral de uma pirâmide, seria calcular a área de vários triângulos. Estão vendo isso? A área lateral da pirâmide seriam vários triângulos para a gente calcular a área. E vai depender de quantos triângulos eu tenho. Vocês estão vendo? Por exemplo, se fosse calcular a área lateral desse daqui, ó, eu estou falando de pirâmide regular, tá? Porque se a pirâmide não for regular, aí tem que olhar porque os triângulos são diferentes. Mas suponha que a pirâmide seja regular. Para calcular essa área lateral, eu pegaria a área de um triângulo desse e multiplicaria por quanto, gente? Por 6. Por que eu multiplicaria por 6 aí nessa pirâmide hexagonal? Multiplicaria por 6 porque eu tenho 6 triângulos na lateral. 6 triângulos lateralmente. Estão percebendo isso? Então, a área lateral depende de que na pirâmide? Depende da quantidade de triângulos que eu tenho. Da quantidade de triângulos que eu tenho aí na lateral. E essa quantidade de triângulos depende, obviamente, da base, né? É uma coisa aí interligando a outra. Agora, a propósito, se liga como é que eu posso pensar para calcular a área de um triângulo desse. Ó, a base de um triângulo desse é a aresta da base. Enquanto que a altura de um triângulo, presta atenção como é importante, a altura desse triângulo não tem nada a ver com a altura da pirâmide. Essa altura desse triângulo é justamente o apótema da pirâmide. Então, a área de um triângulo desse daí, que compõe a face lateral, as faces laterais da pirâmide, um triângulo desse, eu posso pegar base vezes altura sobre 2. Então, olha só. Quem é a base de um triângulo desse? Bora. Base é a própria aresta da base. E aí vai calcular a área do triângulo da maneira tradicional. Base vezes a altura. Quem é a altura desse triângulo? É o apótema da pirâmide sobre 2. Perceberam? Como eu disse, vai inventar de querer decorar tudo, não. Vá aos pouquinhos, pensando aí, passo a passo. Tá massa? Beleza? Vem para o cone. E a área lateral do cone? Tem uma formulazinha para calcular a área lateral do cone. Que quem estudou comigo ano passado, acho não, né? Na aula eu consegui ter mais tempo, fez a demonstração tudo. No segundo ano a gente tem mais tempo, a gente consegue provar. Mas para aqui eu vou colocar diretamente a formulazinha da área lateral. Que é uma formulazinha que vale a pena, até porque você não vai estar demonstrando, não tem nem condições, né? De estar demonstrando toda vez a área lateral de um cone, sem condições, sem condições. Mas vamos lá. A área lateral de um cone tem uma formulazinha e ela pode e deve ser calculada utilizando a relação π raio geratriz. Vale a pena botar na cabeça? Vale a pena. Vale a pena botar na cabeça que a área lateral do cone é PRG. Isso vale muito a pena. Tá? Bom, área total. Aí fica de boa para você olhar, né? A área total é a área de tudo. A área de tudo. Tudo. Quer que pega tudo? Olha aí, quer que pega tudo aí na pirâmide? É pegar a base e somar com a lateral, né? Não? Enquanto que a área total do cone é o mesmo raciocínio. Pega a base e soma com a lateral. Beleza? Tá claro. Ok. Tanto o cone quanto a pirâmide pega a base e soma a lateral.
E o volume? Também tem aí, tem vários lugares que você pode olhar demonstrações. Ano passado, quem estava viu também essa demonstração. Mas vocês podem tranquilamente também achar na internet a demonstração. A demonstração do volume de uma pirâmide de um cone é a partir do prisma e do cilindro. E dentro de um prisma cabem 3 pirâmides. E dentro de um cilindro cabem 3 cones. Então, para a gente, direto e objetivo. Volume da pirâmide, 1/3 da área da base vezes a altura, assim como o volume do cone, 1/3 da área da base vezes a altura. Tá? Então, tanto pirâmide como cone, tá aí o que a gente tem que saber calcular. Ficou claro? Então, área da base, área lateral, área total e volume. Ok? E a quinta telinha, que vai ser a telinha para a gente falar dos troncos, que é algo que cai com frequência no Enem, mas não cai aquele negócio de que usar fórmula. Essas que vocês estão vendo aí são as fórmulas que eu tenho que saber de pirâmide e de cone. Tá tudo aí. Tudo aí. Certo? Beleza, beleza, beleza? E aí vamos ver agora como é que a gente faz para trabalhar com tronco, com cortes, com secções em um cone e em uma pirâmide, que vai ser o mesmo raciocínio. Então, quinta telinha. Olha lá. O que danado é um tronco de pirâmide ou um tronco de cone? E como é que a gente vai trabalhar com isso daí? Presta atenção, presta atenção. Pegou o cone, ou pegou a pirâmide. Vamos olhar aqui para o primeiro. Tem uma pirâmide. Passo um plano paralelamente à base, ao plano da base. Então, teria a pirâmide A, B, C, D, G, certo? No caso, ABC só, né? ABCD. ABCD. Bom, tenho essa pirâmide e vou pegar e dar um corte paralelo ao plano da base. Então, se eu pego uma pirâmide e dou um corte paralelamente ao plano da base, como vocês estão vendo aqui esse plano beta, eu quebro a pirâmide em duas partes. Duas partes. A parte daqui de cima é uma nova piramidezinha semelhante à pirâmide grandona. E essa partezinha que sobra de baixo, a gente chama de tronco de pirâmide. E de cone, a mesma história. Eu tenho um cone aqui qualquer, eu traço um plano paralelo à base, esse plano tem que ser paralelo à base, e eu quebro o cone em duas partezinhas. A partezinha de cima é um conezinho semelhante ao grandão, e a parte de baixo é o tronco de cone. Acabou, é isso que eu tenho que me ligar. Existem fórmulas de tronco? Existem. Mas para que fórmula de tronco? Não tem para quê. O que eu preciso saber trabalhar quando eu mexer com sólidos é a parte de semelhança. Que é isso que eu quero explorar e é isso que eu vou mostrar aqui para vocês. Que é explorar as razões de semelhança e, consequentemente, ver o que a gente pode calcular. Mas a ideia é justamente essa. Pegou a pirâmide ou cone, passa paralela à base. Figurinha menor, semelhante à grandona, e a parte de baixo, que é justamente o chamado de tronco. Ok? E aí, o que é que acontece? Presta atenção. Quais são e como são as relações de semelhança que eu vou trabalhar? Então, presta atenção. Tanto a pirâmide quanto o cone, ele vai gerar um sólidozinho menor que é semelhante ao sólido maior. Então, perceba. Tanto pirâmide quanto cone, vamos estar assim, ó. O sólido 1, o menorzinho, o grande, tanto faz, ele é semelhante
escrever isso bonitinho. O sólido 1, ele é semelhante ao sólido 2. O que é que eu preciso chamar a atenção aqui de vocês? Ó, eu preciso chamar a atenção, primeiro, que a semelhança é entre a partezinha que sobrou de cima e a figura total. O tronco não é semelhante nem à piramidezinha, nem à grandona. Não tem semelhança com o tronco. A semelhança é entre a partezinha que sobrou aí de cima e a figura total. Tá? Aí, nessa semelhança entre, repetindo, o sólido pequenininho e o sólido grandão, nessa semelhança, eu vou explorar medidas lineares, medidas quadráticas e a medida cúbica. E aí é onde entra o cuidado que vocês precisam ter quando for relacionar área e quando for relacionar volume. Como é que vai ser isso? Vamos ver? Então, preste atenção. Quais são as medidas lineares? Medidas lineares seria altura, raio, aresta, apótema, perímetro, raio. Esses são os segmentos lineares, medidas lineares. Quais são as medidas de duas dimensões? Ó, de duas dimensões são as áreas. Então, a área da base, a área lateral e a área total. E de três dimensões é o volume. Então, quando a gente for explorar na semelhança, prestem atenção e tenham cuidado com qual medida você vai relacionar. Como é que isso vai ser cobrado? Então, preste atenção como é que eu vou cobrar isso. Preste atenção. Vamos lá. Eu posso explorar duas medidas lineares. Se eu exploro duas medidas lineares, tipo, o raio do sólido 1 está para o raio do sólido 2, assim como a altura do sólido 1 está para a altura do sólido 2. Se eu exploro razão de semelhança aí, sei lá, a altura do 1 com a altura do 2, raio do 1 com raio do 2, eu estou explorando somente medidas lineares. Se eu só exploro medidas lineares, eu não preciso fazer nada. É só explorar a proporção aí direta e primo. Agora, se eu tiver que explorar medidas quadráticas, se liga. Se eu explorar tipo assim, área lateral do sólido maior, pode ser cone, pode ser pirâmide, está para a área lateral do sólido 1, assim como a aresta, sei lá, da base do sólido 2 está para a aresta do sólido 1. Vou botar a aresta da base. A aresta da base e a aresta da base. Vê só. Então, como é que eu vou desenvolver isso daí na prática? Então, presta bem atenção. Como é que a gente vai desenvolver isso aí na prática? Presta atenção. Se eu explorar razão entre áreas, isso você já fica na cabeça, porque você vai usar isso aqui também em outras coisas. Dois sólidos semelhantes, duas figuras semelhantes. Isso pode usar também escala, duas figuras semelhantes. Se eu mexo com razão entre áreas, é só chegar ao lado contrário e elevar ao quadrado. Então, sempre que a gente tiver dois sólidos semelhantes, vou olhar a razão entre áreas, o lado contrário eleva ao quadrado. Se fosse explorar a razão entre volumes, tipo, o volume do sólido 2 está para o volume do sólido 1, assim como a altura do sólido 2 está para a altura do sólido 1. Toda vez que eu for explorar a razão entre volumes, o lado contrário precisa ser elevado ao cubo. Agora, Clebinho, pode relacionar ao mesmo tempo área e volume? Pode. Tipo, área da base do sólido 1, pirâmide ou cone, está para a área da base do 2.
assim como o volume do 1 está para o volume do 2. Vejam a ordem, tá? Então, se aqui é razão entre áreas, lado contrário, o eleva ao quadrado. Mas se do lado de cá eu tenho uma razão entre volumes, do lado de cá, eu elevo ao cubo. Esses são alguns exemplos de relações. Alguns. Existem outros exemplos de relações? Existe, gente. Pode relacionar a apótoma da base, a apótoma da pirâmide. Pode explorar o que vocês quiserem. Desde que, obviamente, as duas figuras elas sejam semelhantes. Se elas não forem semelhantes, aí não tem muito sentido explorar isso daí. Então, falando mais uma vez, é a figura pequenininha que sobra com a figura grandona que elas são semelhantes. O tronco, ele não é semelhante. O tronco, ele não é semelhante nem à pirâmide, nem ao côncavo. Não é semelhante. Aí, se você pensar assim, tá, beleza, Clebinho, e se uma questão vier falando só do tronco? Não tem problema, gente. Se você tiver só o tronco, você completa o tronco para que ele vire um cone ou que ele vire uma pirâmide. Você tem lá, sei lá, tem uma questãozinha. Dado um tronco de cone, só tem um tronco. Se você não quiser decorar a fórmula e trabalhar com semelhança, só você prolongar. Ó. Prolonga aqui e acabou-se. Estão vendo? Mas a gente vai ver na prática como é que isso funciona. Beleza? Vamos lá? Aí vamos ver como é que a gente faz para trabalhar aí com o tronco. A coisa mais cobrada, de tronco é o volume. Como é que eu vou fazer para calcular o volume de um tronco? Raciocina comigo. Como é que eu faço para calcular o volume de um tronco? Pode ser do cone, pode ser do tronco de pirâmide. Está olhando direitinho? É só pegar o volume do sólido 1, que é o maior, e tirar o 2. Acabou-se. Então, tronco não, né? Tronco, faltou o N aqui. Então, o volume de um tronco, ele é o volume do sólido grandão menos o volume do sólido menor. Beleza? Então, para calcular o volume de um tronco, você pega o volume do grandão e tira o volume do pedacinho. Acabou-se. Se eu quiser calcular, por exemplo, a área lateral do tronco, pensa aí direitinho. Como é que eu calcularia a área lateral do tronco? Ó, é só pegar a lateral do sólido 1, é só pegar a área lateral do sólido 1 e tirar a área lateral do sólido 2. Se eu quisesse a área total do tronco, como é que eu faria a área total do tronco? Dado com a área total. A área total do tronco seria a área lateral do tronco mais as duas bases, né? Mais as duas bases. Dá para ver, né? A lateral com as duas bases. Mais a área da base 1 mais a área da base 2. Então, tudo que eu quiser falar do tronco, eu vou estar comparando o grande com o pequeno. Agora também tem que pensar um pouquinho, né? Principalmente se eu estiver tratando da área total. Aí eu tenho que me preocupar ainda mais. Beleza? Então, esse foi o resumo aí de pirâmide e de tronco. 5 telinhas, a gente resumiu tudo. Vamos pegar na prática. Vamos fazer uma questão de pirâmide e uma de cone. Pirâmide, cone, vamos explorando aí direitinho. Alguém quer tirar alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Vamos lá, simbora?
Simbora. Peguei algumas questõezinhas aí de tronco de pirâmide, tronco de cone, só de pirâmide para a gente resolver, tá? Como já disse para vocês, nos slides eu coloco uma quantidade para fazer aqui e o mínimo para vocês fazerem, caso tenha pouco tempo. Mas na ficha tem sempre um bocado. Coloquei 35 questões nessa fichinha daí. Tá? 35. Vamos embora. Questão número 1. Podemos? Então, questão 1. Vamos ver. Deseja-se construir. Começar logo com a questão mais punkzinha. Deseja-se construir um reservatório na forma de um tronco de pirâmide de base hexagonal para estocar certo líquido. As dimensões das bases do reservatório são, respectivamente, 1 metro e 2 metros, sendo 3 metros a altura do reservatório. Considerando raiz de 3, 1,7, qual é a capacidade, né, em litros desse reservatório? Vamos lá? Ver como é que a gente vai desenvolver isso daí? Aí vem, preste atenção, isso é uma questão que poderia estar tranquilamente lá na prova do Enem. Preste atenção, preste atenção. Primeiro passo, vamos rabiscar um desenho. Vamos fazer um desenho. Cabinho, mas se eu não quiser fazer o desenho, se eu decorei, eu coloquei aí na fichinha de vocês a fórmula de volume de tronco, tá? Quem quiser usar, quem tiver cabeça para decorar, use direto. Ah, eu sei decorar da fórmula de volume do tronco. Posso usar direto? Pode. É mais rápido? É. Mas tu vai estar gastando na tua cabeça um espaçozinho para decorar uma fórmula que tu vai usar muito pouco. Então, eu não acho que vale a pena você estar decorando a formulazinha de volume de tronco e sim pensar aqui comigo. Vamos raciocinar. Você tem um tronco de pirâmide de base hexagonal. Então, vou desenhar. Vou rabiscar. Como já disse para vocês, eu não vou desenhar só o tronco. A gente procura desenhar a pirâmide toda. Então, olha só. Vou rabiscar aqui a pirâmide todinha. Está aqui a pirâmide. Aí, depois que eu faço a pirâmide, eu faço o corte, né? Faço o corte. Tis aqui. E aí, você formou aí o tronco de pirâmide. Está aí formadozinho, tudo bonitinho. Olha o que a questão diz. As dimensões das bases desse reservatório são, respectivamente, das bases. Então, é a base de cima e a base de baixo. Né? Então, as dimensões da base desse reservatório são 1 e 2 metros, sendo 3 metros a altura do reservatório. Então, olha só. 1 metro e 2 metros são as arestas das bases. E a altura do reservatório, ou seja, a altura aí do tronco, tá aqui lá de cá também. A altura do tronco, ela vale 3 metros. E o que eu quero descobrir é a capacidade desse reservatório, ou seja, eu quero descobrir o volume desse tronco. Se vai pela fórmula, claro que vai mais rápido. Vamos tentar entender aqui como é que a gente faz para desenvolver isso daqui. Presta atenção. Se eu quero o volume do tronco, pessoal, o volume do tronco é pegar o quê? O volume da pirâmide grandona e tirar o volume da pirâmide pequena. O volume da grande menos o volume da pequena. Só que para calcular o volume da pirâmide, raciocina comigo. O que é que eu preciso para calcular o volume de uma pirâmide? O volume da pirâmide é calculado por quem? 1/3 da área da base vezes a altura. Olha lá. Eu preciso do volume da pirâmide pequena e eu preciso do volume da pirâmide grandona. Para calcular o volume da pirâmide pequena, eu já tenho a aresta da base, portanto, eu tenho a área da base, mas eu preciso da altura da pirâmide pequenininha, que é H. Da pirâmide grandona, eu preciso da aresta da base, para calcular a área da base, e preciso da altura da grandona.
Mas vejam que a altura da pirâmide grandona é H mais 3. Tá massa? Meu problema é descobrir essas alturas, né? Não, se eu descobrir as alturas, acabou. Aí você vai dizer, Clebinho, então como é que eu vou fazer para descobrir essas alturas? Que foi que eu disse? Por semelhança. Então, por semelhança, eu vou conseguir descobrir essas alturas. Então, como é que eu vou fazer para descobrir as alturas dessas pirâmides? Então, vamos lá. O que é que eu vou explorar na semelhança? Eu vou explorar o que eu estou vendo. O que é que eu tenho para comparar? A aresta da base e as alturas. Então, vou comparar arestas e as alturas. Como é que vai ser a semelhança? Vamos lá. A aresta da base da pirâmide pequena está para a aresta da base da pirâmide grande, assim como a altura da pirâmide pequena, que é H, está para a altura da pirâmide grande, que é H mais 3. E aqui é o erro que muita gente comete. Aqui é que é o erro. Gente, na semelhança, só entra as medidas dos sólidos pirâmide, pirâmide, ou cone e cone. Não entra de jeito nenhum, certo? Não entra de jeito nenhum as medidas do tronco, é das pirâmides. H mais 3. O erro é aqui. Tem muita gente que faz 1 para 2, H para 3. Perdeu a questão. Porque a semelhança sempre vai ser entre as pirâmides e não com o tronco. Então, a altura da pirâmide, a altura da pirâmide. A aresta da base, a aresta da base. Tá massa? E aí eu consigo agora calcular essa altura, né, não? Vamos lá? Meio pelos extremos, fica 2Hzinho igual a H mais 3. E aí, tranquilamente, a gente descobre que esse Hzinho vai ser 3 metros. E logo, o Hzão, né? Vai ser quanto? Né? H mais 3? 6 metros. Então, encontrei o Hzinho, encontrei o Hzão. Tá massa? Tá massa, tá massa, tá massa? E agora segue para terminar, porque eu já tenho tudo que eu quero. Eu tenho as arestas das bases da pirâmide pequena e da grande, e tenho as alturas da pirâmide pequena e da grande, e vou calcular o volume do tronco. Vamos lá? Como é que eu faço para calcular o volume do tronco, gente? Vai. Escrever devagarinho. As próximas talvez eu escreva mais rápido. Volume, volume da pirâmide grande. Então, vai ser o volume da pirâmide grandona menos o volume da pirâmide pequenininha. Então, olha só. O volume do tronco é o volume todo, tirando da parte pequena, que não precisa decorar a fórmula aí nenhuma. Então, olha como é que fica o volume do tronco. Como é o volume da pirâmide? Então, vou escrever aqui para não esquecer. Volume da pirâmide, 1/3 da área da base vezes a altura para grande, menos 1/3 da área da base da pequena vezes a altura pequena. E agora é substituir os valores, né, gente? Vamos lá? Olha lá. Volume do tronco vai ficar 1/3. Como é que eu vou calcular a área da base da pirâmide grande? Vai, área da base da pirâmide grande. A base da pirâmide grande é um hexágono regular. Como é que a gente calcula a área desse hexágono regular? Devagarinho, área da base da pirâmide grande, 6L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. E eu ainda tenho aqui a altura da pirâmide grande, menos volume da pirâmide pequenininha agora. 1/3. A área da base pequenininha também é um hexágono, então 6 L quadrado raiz de 3 sobre 4 vezes a altura da pirâmide pequenininha. E agora é só fazer continha, né?
Como é que a gente já pode ir simplificando? Vamos ver o que a gente pode ir simplificando aqui. Ó, nessa primeira multiplicação, 6 por 3 sobra 2. E 2 por 4 sobra 2. E aqui sai. Nesse, 6 por 3 sobra 2. 2 por 4 sobra 2. Vamos começar a substituir as coisas agora. Nesse primeiro ficou, aqui em cima, Lzão, lado do hexágono da pirâmide maior. 2 ao quadrado, raiz de 3. Quem é essa altura da pirâmide grandona? 6. Tudo isso sobre 2. Menos, do lado de cá, Lzinho, o lado do hexágono pequenininho é 1. Lzinho ao quadrado, raiz de 3. A altura da pirâmide pequenininha é 3. Tudo isso sobre 2. E aí a gente organiza essa conta. 6 vezes 4 aqui. 24 raiz de 3 sobre 2. Menos 3 raiz de 3 sobre 2. Precisa nem tirar mínimo, né? Isso vai ficar 21 raiz de 3 sobre 2. Aí, a questão manda a gente substituir 21 por 2 fica 10,5 e manda trocar a raiz de 3 por 1,7. Ficando aí esse volume do tronco igual a quanto? Se a gente multiplicar 10,5 por 1,7, 10,5 por 1,7, a gente encontra 17,85 metros cúbicos. Esse é o volume do tronco. E como eu quero em litros, a gente sabe desde sempre, né? Desde daquela parte de matemática básica que eu falo para vocês que 1 metro cúbico, ainda vou escrever de novo, 1 metro cúbico são 1000 litros. Isso a gente fala desde lá das fichas iniciais, né? Para não esquecer. Esquecer disso daí. E, consequentemente, o volume, então, desse reservatório ficaria 17.850 litros, que estaria lá na letrinha C. Questão para começar bem massa, questão bem completa. Então, é uma questão que explora semelhança em cortes, certo? No caso aí de pirâmide. Questão que explora volume de tronco, e se explora volume de tronco, explora também volume de pirâmide. Então, a gente cobrou muita coisa nessa questãozinha daí. Ficou claro? Joia? Vamos de cone agora? Vamos embora. Vamos de cone. Já viu prisma, cilindro, pirâmide, cone. Aí tem a parte de esfera. Esfera, para a gente ver. Massa? Vamos seguir? Questão 21. Questãozinha de cone. Pegaram aí questão 21. Lembre que aquela fichinha que eu coloquei hoje de 200 questões é para ir fazendo quando der, né? Tem questão à vontade. Tem questão à vontade. E o gabarito está tudo no final, tá? São as 200 questões gabaritadas no final. Questão 21. Quem gosta faz, sempre sugiro fazer tipo uma apostilazinha e você deixa aí no meio do seu material, quando tiver tempinho livre, vai ali, faz 2 questões, passa outro dia, faz 2 questões, final de semana pega meia horinha, vai fazendo, que são de questões separadas. A nossa revisão vai ser mais ou menos naquele mesmo estilo, dessas 2 fichinhas que eu coloquei para vocês. Aquela de 150 questões e essa de 200 questões. Nossa revisão vai ser mais ou menos desse estilo. Tá? E vou tentar colocar todas as questões diferentes dessas duas na nossa revisão. Questão 21. Ó, um frasco
em forma de cone circular reto, como vocês estão vendo aí. De boca 8 centímetros de diâmetro e 16 centímetros de altura, contém um líquido até a altura de 10 centímetros, conforme mostra a figura. Considerando π igual a 3, é correto concluir que o volume do líquido em centímetros cúbicos, que ainda precisa ser colocado dentro desse cone para completar sua capacidade máxima é. Vejam que eu estou querendo saber qual é o volume do que falta para completar, né? Não é não? Eu não quero nem saber quanto é o volume aqui para colocar, é o volume que falta para completar. E aí, se você pensar, Clavino, como é que eu vou fazer essa questãozinha daí? Tem um bocado de maneira para você fazer essa, né? Essa tem muito jeito de você fazer. Ó, quanto é o raio aqui desse cone maior? Bora. O raio do cone maior é 4. Eu posso descobrir o raio do cone menor e fazer o volume do maior menos do menor, né? Eu quero saber qual é o volume que ainda precisa ser colocado dentro desse cone para completar a capacidade máxima. Eu quero saber o volume do tronco, né, gente? Vamos lá ver como é que a gente pode fazer isso? Então, olha lá. Por semelhança, eu já vou conseguir descobrir quanto é esse raiozinho. Então, por semelhança, vejam que na semelhança eu estou só usando até agora medidas lineares. Você poderia também, se quisesse essa questão, fazer por semelhança, usando volume do grandão para o volume do pequeno, aí a altura do grandão para a altura do pequeno. Pô, tem tanta maneira de fazer, gente, essa questão. Tem muitas maneiras de fazer, muitas. Vou fazer de uma maneira, vocês aí podem fazer de outra, né? Por semelhança, raio do pequeno, raio do cone grande. Altura do cone pequeno, altura do cone grande. 16Rzinho igual a 40. Rzinho dá quanto? 40 por 16. Simplificando por 8, fica 5 sobre 2, dá 2,5. Esse é o raiozinho pequeno. Aí, quem é o volume procurado? Vamos lá. Quem é o volume procurado? Vem comigo. Quem é que vai ser esse volume procurado? Vai. Volume procurado é o volume do cone total menos o volume do cone pequeno. Então, o volume procurado vai ficar... Vou botar o volume. O volume que a gente está procurando vai ser volume do cone grande, 1/3, área da base vezes altura, volume do cone pequeno, 1/3 da área da base vezes altura. Isso fica o volume procurado, 1/3. Como é a área da base grande? Vai πr ao quadrado, certo? A área da base grande e a altura do cone grande, 16. Menos o volume do cone pequeno, 1/3. Área da base pequena, πr ao quadrado. E a altura do cone pequeno é 10. Lindinho, lindinho, lindinho. Olha o que a questão falou. Considerando π igual a 3. Só bota π igual a 3 se falar, né? Já disse isso lá em cilindro. Como ele mandou, ó, tis. Então, ficou esse volume aí procurado. 16 vezes 16. 2,5 ao quadrado é 6,25 vezes 10. Então, esse volume do tronco, tudo em centímetros, portanto, eu vou encontrar em centímetros cúbicos. Vai ficar quanto essa diferença? 193,5, né, gente? 193,5 centímetros cúbicos. Certo? Beleza, beleza, beleza? De boa, né? Essa questãozinha. Tá certo essa continha? Tá, né? 3, 2, 5 e 1, 6. Letra D.
Mais fácil do que a outra, né? Mas é uma questão também que mexeu semelhança de sólidos, volume de cone, volume de tronco, muita coisa envolvida. Vamos lá, se embora para outra de pirâmide. Vamos lá. Mais uma de pirâmide. Por favor, façam as questões. Façam as questões. Vamos lá, não. Esse semestre é mais corrido, né? Bem que os assuntos mais pesados a gente já passou, né? Toda a matemática básica, combinatória, probabilidade. São questões bem fortes no Enem. A geometria espacial, a parte de funções, né? Função primeiro grau, segundo grau, exponencial, logarítmico. E a gente vê ainda, acho que em agosto, estatística, geometria analítica. Aí a gente deve terminar aí, como eu disse para vocês, né? Fazer uma revisão aí de 4 a 5 semanas no Enem. Estou muito disposto a fazer 5 semanas de revisão, tá, gente? 5 semanas só de resolução. 5 segundas-feiras. Se por acaso tiver alguma fichinha que não consiga concluir, final de semana a gente marca. Marca finalzinho de semana, ou algum diazinho na semana mesmo, que todo mundo possa. Mete bom. Pode passar? Pode. Meu amigo Siddhartha, nunca mais vi você por aqui. Luizinho também, boa noite, que não tinha dado ainda. Não tinha falado. Questão 2. Vamos lá? Olha só. Para a premiação dos melhores administradores de uma galeria comercial, um designer projetou um peso de papel com a forma de um tetraedro regular reto. O que é o tetraedro, gente? O que é o tetraedro? Tetraedro, para quem não lembra, tetraedro são 4 faces e, na verdade, o tetraedro é aquela pirâmidezinha triangular. E ele ser um tetraedro regular, somente porque um tetraedro regular, todas as faces são triângulos equiláteros. Vou desenhar aqui para quem não lembra. Um tetraedro regular, nem precisava dizer que é reto. Ele é esse sólido. Mais ou menos assim. São 4 faces que são triângulos equiláteros. Tá? É mais ou menos assim o tetraedro regular. Ok? Então vamos lá. Para a premiação dos melhores administradores do ano, a galeria comercial. Cadê? A galeria comercial, o design projetou um peso com forma de 20 centímetros de aresta. Então, 20 centímetros de aresta. Todas as arestas medem 20 centímetros, questão bem massa também, certo? Lá para a prova do Enem, que será entregue aos vencedores. Esse papel será recoberto com placas de platina nas laterais. Quantas laterais são, gente? São 3 laterais. Então, nas laterais, onde será colocado platina. Platina nas laterais. Joia? Com uma placa de prata na base. Então, aqui na base, vai ser colocado prata. Joia? Aí a questão vem dizendo assim, né? Se o preço da platina é R$ 30 por centímetro quadrado, isso aqui, gente, é bem legal, né? Por centímetro quadrado, por centímetro quadrado. Isso já mostra que você vai ter que calcular as áreas. E o da prata, R$ 50 por centímetro quadrado. Então, a prata, R$ 50 e a platina, R$ 30. A cidade alternativa que apresenta o valor mais próximo em reais do custo desse recobrimento. Considere raiz de 3 e 8,7. E aquilo que eu já falei para vocês quando eu estava lá em Prisma e quando eu estava em cilindro.
A questão não vai vir, calcule a área total, calcule a área lateral, calcule a área da base. Não vai, ela vem assim, desse jeitinho. Mostrando que eu preciso da área da base, mostrando que eu preciso da área lateral. Vamos lá? Então, vamos fazer esse cálculozinho daí. Vamos lá, vamos fazer esse cálculo daí. Tem uma luzinha aqui caiu. Vamos lá fazer esse cálculo. Cálculozinho aqui. Vamos lá, fazer esse cálculo daí. Então, como é a área, como esse tetraedro é regular, todas as faces são iguais. Então, basta calcular a área de uma face e ver quantas faces serão de platina, quantas faces serão de prata. Vê se vocês concordam comigo. Como é a área de uma face? Vejam que cada face que eu tenho desse tetraedro aí é um triângulo equilátero. Tá vendo? Cada face é um triângulo equilátero. Então, como é que eu vou calcular a área do triângulo equilátero? L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, a área de uma face apenas vai ficar, o lado é 20, ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Percebam que a questão está dando tudo em centímetros, as medidas estão todas em centímetros, e o custo é por centímetro quadrado, que já ajuda para caramba. Portanto, a área de uma face vai ficar 400. Na raiz de 3, ó, pedi 1,7 dividido por 4. Então, aí fica bem de boa. Se ligar aqui a área de uma face, fica 100 vezes 1,7, que dá 170 centímetros quadrados. Uma face apenas. E aí eu quero cobrir de platina e de prata, né? Quanto é que eu vou ter de platina? E qual vai ser a minha área que vai ser de prata? Vamos lá? Ó, eu vou colocar platina nas laterais. São 3 laterais. Então, são 3 laterais. Eu vou ter 510 centímetros quadrados de platina. E de prata é uma só, né? 170 centímetros quadrados de prata. E, finalmente, eu posso verificar quanto é que vai ser esse custo. E aí, o custo vai ser de quanto? Vai. Os 510 centímetros quadrados de platina custa R$ 30 cada centímetro quadrado. E os 170 centímetros quadrados de prata custa R$ 50. Portanto, esse custo fica 1.530, ou melhor, 15.300. E aqui vai ficar 8.500, é isso? 7 vezes 5, 35, vai 3, pronto. Portanto, esse custo total vai ficar 15 com 8 dá 23 mil. Veja aí se eu errei alguma coisa. Vamos ver. Acho que não errei, não. Né? Aí que ele pede aproximado, né? O valor mais próximo. Então, como ele pede o valor mais próximo, olha lá, R$ 23.800 é o custo disso daí, e o mais próximo ficaria 24 mil. Massa? E aí, tá de boa com esse? Vamos para a próxima, para a questão número 3. Ou 3 não, né? Para uma de cone agora. Vamos lá, pegar uma questãozinha de cone. E aí, tudo certo? Isso, manda legalzinho aí. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos embora, próxima questão. Questão 23. Vai. Parte do líquido de um cilindro circular reto que está cheio
é transferido para dois cones circulares retos, idênticos, de mesmo raio e mesma altura do cilindro. Sabe-se que os cones ficaram totalmente cheios e que o nível da água que ficou no cilindro é 3 metros. Qual é a altura do cilindro? Se você lembrar daquela dica que eu dei para vocês, quando eu estava falando do volume da pirâmide do cone, você consegue fazer essa questão mentalmente. Você lembra daquela dica que eu dei para vocês. Lembra qual foi a dica? Foi a dica no volume da pirâmide do cone. A dica foi: se um cilindro e um cone, mesma base, mesma altura, um cilindro e um cone com a mesma base, com a mesma altura, dentro do cilindro cabem 3 cones. E na pirâmide é a mesma lógica. Se uma pirâmide e um prisma têm a mesma base e a mesma altura, dentro do prisma cabem 3 pirâmides, em termos de volume. Tá? Então, se você lembrar disso, você faz essa questão rapidinho. Mas, se não lembrar, você pode fazer a conta normalmente. Perceberam que você pode fazer essa questão de cabeça? Não perceberam? Rabisca aqui. Você tem um cilindro circular reto. Olha lá, tem um cilindro circular reto. Se não lembrar que está cheio. Está cheio. É transferido para dois cones, o líquido é transferido para dois cones idênticos e de mesmo raio. Então, você vai ter dois cones idênticos, de mesmo raio e mesma altura. Dois cones idênticos, com o mesmo raio e com a mesma altura aí do cilindro. Bom, mais ou menos assim. Ficou muito longe, né? Só melhorar esse desenho. Então, você vai ter essa situação. Mesma altura e mesmo raio. Raio, raio e raio. Mas, como eu disse, essa é a questão para fazer do Enem em 1 minuto, tá? Em 1 minuto. Bom, sabendo que os cones ficaram totalmente cheios, então isso, mais isso, e que o nível da água que ficou no cilindro é 3 metros, então mais isso, essas 3 coisinhas daí de azul, ficou uma altura de 3 metros. Qual é a altura do cilindro? Então, vocês concordam comigo que essa parte daqui do cone, mais essa parte do cone, mais isso que ficou no cilindro, é o volume do cilindro inteiro, e eu quero saber quem é o volume desse cilindro. Você poderia escrever que o volume do cilindro todinho é 2 vezes o volume do cone mais o volume restante do cilindro. Mais o volume restante no cilindro. Mas volta a insistir, isso é questão mental. Você faz em 1 segundo. Leu, puf, marcou a resposta. Já sabe qual é a resposta, né, gente? Você nem fazer a conta, né? Aí, como é o volume do cilindro? Vai, área da base vezes altura. Área da base vezes altura. Como é o volume do cone? 1/3 da área da base vezes altura. Mais, quem é o volume restante do cilindro? Área da base vezes altura. Beleza? Aí, ó, dá para cortar πr quadrado, πr quadrado, πr quadrado. Ficou sobrando o quê? H igual a 2H sobre 3, mais 3, né? Mínimo aí para tudo ficaria 3. Daria 3H igual a 2H mais 9, o que daria 3H menos 2H igual a 9,
e esse H em 9. Fiz assim, mas como eu disse, isso é questão para fazer mentalmente, tá? Esse cone cilindro tem mesma base, mesma altura. Dentro do cilindro são 3 cones. Se o cilindro estava cheio, encheu 2 cones, o que sobrou seria equivalente a essa parte, né? Então, se a altura é 3, seria 9 a altura do cilindro. Ok? Bem massa, né? Essa questão é fazer 1 minuto, não é nem 1 minuto, 1 minuto, tá? 1 minuto. Pegou, pá. Beleza? Essa conta que eu fiz aí é só para constar mesmo, mas não é conta para a gente fazer. É questão para a gente detonar ela em 1 minuto. Como você já sabe, né? Várias questões no Enem são de 1 minuto. E esse treinamento, eu não fico gastando aqui na aula as questões de 1 minuto, porque vocês estão fazendo naquelas duas. São 2 apostilas, né? Que eu coloquei para vocês. 150 e 200. São 350 questões. Para vocês irem fazendo. E vocês já devem ter percebido que já terminou a primeira, né? Que muitas questões é de 1 minuto. 1 minuto, 1 minuto, 1 minuto, 1 minuto. E a importância de vocês estarem fazendo essas questões é justamente para vocês irem criando segurança. E você olha, peraí, será que é só isso? Mas você está acostumado a fazer, quando chegar na hora da prova, você vai perceber, né? Que tem muitas questões que vocês vão fazer instantaneamente. E não ficar com dúvida em relação a isso. Tá massa? Vamos mais uma de pirâmide aí. Vamos embora. Terceira questão de pirâmide. Olha lá. Está sendo construída uma pirâmide irregular sólida de concreto, cuja base é um quadrado de lado 12. Se até a metade da sua altura foram gastos 420 metros cúbicos de concreto, para terminar a pirâmide serão necessários mais quantos? Bem, na verdade, como ele fala que vai até a metade da altura e deu esse volume, eu não vou nem olhar para esse 12. Esse 12 eu nem preciso fazer ele. Porque, vê só, você vai construir uma pirâmide. Então, imagina a situação. Vamos imaginar a pirâmide. Pirâmide de base quadrada. Deixa eu botar lá mais para baixo. Você vai fazer uma pirâmide. Uma pirâmide. Uma pirâmide. Tis. Vai vir fazer sempre o desenho? Claro, né, pessoal? Vamos acostumar a fazer esses desenhos de pirâmide, prisma, pirâmide, cilindro, cone, esfera. Vamos se acostumar a fazer o desenho, que isso aí vai ajudar pra caramba. Então, imagine aí a pirâmide. Tá lá a pirâmide. Ó, pirâmide. Beleza? Então, vai ser construído uma pirâmide regular sólida de concreto. E aí, até a metade da altura, então vamos fazer aí, até a metade da altura, isso aqui, ó. Uma pirâmide regular de concreto. Certo? Então, para construir até essa metade da altura, então, se a metade da altura, se essa alturazinha daqui, ela for H, essa alturazinha aqui grandona seria 2H. Joia? Então, se essa alturazinha for H, essa alturazinha aqui é 2H. Beleza? Aí vai. Para construir até a metade da altura, foram gastos 420 metros cúbicos de concreto. Então, para fazer essa partezinha de baixo, eu tenho 420 metros cúbicos de concreto. Para mim, é aquele quadrado de lado 12. Eu estou percebendo que eu não vou precisar. Como é que eu vou perceber que eu não vou precisar do lado do quadrado 12? Eu percebo porque eu estou vendo aí que eu estou tendo volume, estou tendo uma relação com as alturas e não tem nada me dando aí esse para usar esse 12. Não tem nenhuma relação com esse 12 aí de lado. Deixa ele lá quieto. Se quiser usar, bota aí, mas não vai dar em muita coisa esse 12 metros. Não vai. Então vamos lá. E aí eu quero saber, para terminar essa pirâmide,
serão necessários mais quanto de concreto? Gente, se eu estou falando que eu gastei 420 metros cúbicos de concreto e estou vendo quanto está faltando de concreto, na verdade, o que eu estou querendo é o volumezinho disso aqui, né? Bora? E aí, vê. Eu quero encontrar o volume da pirâmide pequenininha. Eu tenho aí uma relação, eu tenho o volume do tronco, mas lembre que a semelhança não é com o tronco, a semelhança entre a pequenininha e a grande. Eu tenho uma altura de uma pequenininha e eu tenho uma altura da outra grandona. A massa? Beleza, beleza, beleza? Então, daí o que é que eu vou fazer? Vamos lá trabalhar? Então, por semelhança, qual vai ser a relação que eu vou fazer? Por semelhança. Por semelhança, temos. Vamos ver o que nós temos para usar aí por semelhança. Todo mundo percebeu que a gente vai usar os volumes e as alturas, gente? Então, vamos lá, preste atenção. Vou montar devagarinho, depois eu substituo, tá certo? Então, eu vou ter o volume da pirâmide pequena está para o volume da pirâmide grandona. Pirâmide, pirâmide. Assim como a altura da pirâmide pequena está para a altura da pirâmide grandona. E aí, tá certo isso só assim? Não. Foi o que a gente falou agorinha. Se aqui eu tenho uma razão entre volumes, o lado de cá tem que ser elevado ao cubo. A Clebinho aqui é razão entre alturas, certo? A altura é linear. O lado contrário precisaria elevar 1, mas não tem necessidade de elevar 1. Tá claro? Então, olha só o que a gente fez. Volume da pirâmide pequena, volume da pirâmide grande. Altura da pirâmide pequena, altura da pirâmide grande. Não usei a aresta da base da pirâmide pequena porque não tem muito sentido. Certo? Ficou claro? Dado agora com erro. Cuidado com erro. Como é que ficaria? Volume da pirâmide pequena é o Vzinho. Quem é o volume da pirâmide grandona? Se botar 420, perdeu a questão todinha. Não é isso não, pelo amor de Deus. O volume da pirâmide pequena está para o volume da grandona. Quem é o volume da pirâmide grandona? Da toda, não é 420. O volume da pirâmide toda é o V mais 420. Tá vendo? Isso é igual à altura da pirâmide pequenininha, que é H, sobre a altura da grandona, que é 2H. E isso vai ser elevado ao cubo. Massa? Então, também bem legalzinho aí. Essa parte de semelhança, os caras gostam de cobrar. Ó, aqui esse H pode sair com esse H, certo? Então, ficaria Vzinho sobre Vzinho mais 420, 1 sobre 2 ao cubo, 1/2 ao cubo. Podia ter colocado direto, né? Vzinho sobre Vzinho mais 420, igual a 1/8. Multiplicou aí meio pelos extremos, fica 8Vzinho igual a Vzinho mais 420. E aí vai ficar 7Vzinho igual a 420, que dá Vzinho 420 dividido por 7, que dá 60 metros cúbicos. A resposta é o Vzinho ou o volume da pirâmide toda? Vamos ver qual é a resposta? Para terminar a pirâmide, para terminar a pirâmide. Então, a resposta é justamente esse Vzinho, sim. Então, para terminar a pirâmide, são necessários quantos? 60 metros cúbicos para terminar. Se fosse para fazer a pirâmide todinha, seriam necessários 480. Tá joia? Bonitinha essa, né, gente? Bonitinha, bonitinha. Vamos para outra de cone. Mais uma de cone.
Dúvidas nessa? Massa? Vamos pegar outra de cone aí. Vamos lá, outra de cone. Vamos lá para onde cone. Pronto? Questão 26. Vamos lá. Um lápis composto de madeira e grafite, após apontado, pode ser modelado matematicamente como um cilindro com 8 milímetros de diâmetro e 15 centímetros de altura, acoplado a um cone reto, depois de apontado, com altura de 12 milímetros. Se o grafite usado for de 2 milímetros de diâmetro e puder ser modelado com um cilindro de 15,9 centímetros de altura, acoplado a um cone de 3 milímetros de altura, a quantidade de madeira desse lápis, após apontado, é... Vamos rabiscar. Vamos rabiscar. Vamos lá fazer o desenho? Aí vai ficar como aqui. Vamos lá. Então, o lápis seria mais ou menos assim. Vê se vocês concordam comigo. Ver como é que eu desenho esse lápis aí. Então, lápis, ele seria mais ou menos assim, né? Um cilindro. Um cilindro. E aí, vem aqui ele apontado, né? Ele apontado ficaria mais ou menos assim. Aí, vem a ponta da grafite. A ponta da grafite, esse desenhozinho é meio... Mas estou tentando aqui. Ó, então, a grafite ela vem aqui por dentro, né? Sim, assim. Ó. É mais ou menos assim um lápis. E aqui vem a pontazinha cônica. É mais ou menos isso, né? E essa partezinha é toda a grafite. Mais ou menos assim. Vamos lá pensar como é que vai ser? Quais são as medidas que a gente tem? Então, o lápis tem a madeira e a grafite. Depois de apontado, pode ser modelado matematicamente com um cilindro de 8 milímetros de diâmetro. Então, o raio seria 4, certo? Vai vendo aí, o raio seria 4. 15 centímetros de altura. O cilindro só, né? Ele tem milímetro e tem centímetro, né? 1 centímetro tem quantos milímetros, gente? Vamos colocar aqui no cantinho. Metro, decímetro, centímetro, milímetro. 1 centímetro são 10 milímetros, né? Metro, decímetro, centímetro, milímetro. Então, 4 de raio, milímetros, 15 centímetros de altura. Então, vou botar a altura 150, tudo em milímetros. Então, um cilindro, estou só colocando as medidas, 4 de raio,
150 milímetros de altura, acoplado a um cone reto. Então, acoplado a um cone reto. É o cone todinho. A um cone reto, com altura de 12 milímetros. Uma altura aqui, 12 milímetros. Altura 12 milímetros. Aí vai. Se o grafite usado for de 2 milímetros de diâmetro, então quanto é o raio aqui desse grafite? Se é 2 milímetros de diâmetro, o raio é 1. E puder ser modelado como um cilindro com 15,9 centímetros, ou seja, com 159 milímetros, então preste atenção. O grafite todinho, o grafite todinho, então o grafite até aqui, vem com um cilindro de 159 de altura. Então, se isso aqui tudinho é 150, então é claro que isso aqui é 9. Acoplado a um conezinho, esse conezinho tem altura 3. A quantidade de madeira apontado desse lápis é. Então, eu quero saber a quantidade de madeira. O que é que vocês acham que eu vou fazer para calcular o volume de madeira, gente? Alguém tem alguma dúvida desse desenho? Desenho bonitinho, né? Está um pouquinho mais difícil pela interpretação do desenho, né? Então, vamos ver como é que vai ser esse volume de madeira. Vê se vocês concordam aí comigo para calcular o volume de madeira. Volume de madeira. Vem aqui comigo, vem aqui comigo. Vê só. Então, eu vou pegar para calcular a quantidade de madeira. O volume desse cilindrão, vou botar assim, o volume de um cilindrão mais o volume desse conizão. Quando eu peguei o volume desse cilindrão e mais o volume desse conizão, isso é o volume do lápis todo. Estão percebendo? É o volume do lápis todo. Cilindrão com conizão, é o lápis, o lápis. Agora, eu preciso retirar o que é de grafite, porque a questão só quer saber qual é a quantidade de madeira. Então, peguei o lapizão e vou tirar a grafite. O lapizão está pegando a parte de madeira quando a grafite tudo. Cilindrão e o conizão. Aí, o que é que eu vou tirar? Isso aqui é do lápis, volume do cilindro, lápis. Volume do cone, lápis. Então seria o volume desse conizão, volume desse conizão e desse cilindrão. Aí eu vou tirar o que eu não quero. O que é que eu não quero? O que é que sai aí? O que é que sai de grafite? De grafite sai o volume desse conezinho de grafite, o volume do conezinho, aqui é só a parte da grafite, desculpa, cilindro, pegar o cilindro logo, o volume do cilindro da grafite, então, tira essa parte do cilindro e tira o volume de um conezinho aí da ponta, né? O volume desse conezinho aqui que é da grafite. Eita! Tá claro? Beleza? Então, o volume de madeira do lápis vai ser justamente isso. E agora é fazer a conta. Cuidado com os valores. Vamos lá. Cilindro do lápis. Área da base vezes altura. Se é o volume do cilindro. Volume do cone do lápis. 1/3 da área da base vezes
sei lá, deixa eu botar aqui raio H, tá outra H. Menos o volume do cilindro do grafite. Volume do cilindro do grafite. Área da base, vezes altura lá qualquer, deixa eu botar HG, menos, por favor, diga aí se você não está entendendo, o volume do conezinho da grafite. 1/3 área da base vezes a altura da grafitezinha aí. Tá? Bom, então o volume de madeira vai ficar. Vai acompanhando aí, pessoal, para não se perder, tá certo? Então vai ficar π. Quanto que é o raio do cilindro da parte do lápis? A parte do lápis completo, o raio é 4. Quanto é a altura do cilindro da parte do lápis? Da parte do lápis, essa altura é 150. Mais 1/3 de π. Quem é o raiozinho da parte do cone do lápis? Do lápis, o raiozinho é 4. E qual é a altura do conezinho aqui do lápis? 12. Menos. Tirar o volume do cilindro que gera grafite. Então, área da base. Quanto é o raio desse cilindrozinho aqui de grafite? O raio do cilindrozinho de grafite é 1. E quanto é que é a altura aqui da grafite, do cilindro da grafite? Ó. O cilindro da grafite é a altura 159. Tá vendo? 159. Menos 1/3 de π. Quanto é o raiozinho aqui desse conezinho da grafite? Esse raiozinho é 1. E quanto é a altura desse conezinho de grafite? É 3. E agora, fazer essas continhas, né? Volume de madeira vai ficar 4 ao quadrado ficou 16. Todo mundo entendendo, gente? Diga aí, bota o legalzinho aí para eu ver se vocês estão ligados. Então, isso aqui ficaria 2.400 π mais 12 por 3 dá 4. 4 vezes 16, 64 π. Menos, aqui, 159 π. Menos aqui, menos π, né? Portanto, o volume de madeira aí nesse lápis vai ficar 2.464 π menos 160 π. Ficando esse volume de madeira igual a 2.464 menos 160 dá 2.304, né? 2.304 π milímetros cúbicos de madeira, como sendo o volume de madeira aí no cilindro ou do lápis, né? Ficando aí, portanto, na letrinha C. Questão, para a gente encerrar aí bem trabalhosazinha, né? Beleza? Questão boa aí de cilindro. Joia? Então, é isso. Foi aí pirâmide e cone. Espero que vocês tenham aí compreendido, relembrado o assunto que vocês viram aí já no ano passado, né? Mas um assunto que precisa estar com muita atenção, que isso é assunto certo no Enem, né? Então, geometria espacial, é certeza, está lá no Enem. Beleza? Obrigado, meu querido, pelo carinho. Uma